Silva. Alô, meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta. O futuro do Auxílio Brasil para 2023, a gente precisa estar acompanhando os candidatos que estão aí, o que eles falam, o que eles defendem sobre os mais vulneráveis, sobre os programas sociais, que é o caso do Auxílio Brasil, do BPC, da tarifa de energia elétrica, enfim. Durante todo esse domingo, dia 28 de agosto, acompanhamos tudo sobre os debates, os alvos, o que disse o presidente Bolsonaro, o que falou o ex-presidente Lula, o que falou com os outros candidatos, Ciro Gomes, Simone Tebet, Soraya, Felipe Dávila, enfim. O primeiro debate presidencial das eleições desse ano, realizado nesse domingo, dia 28 de agosto, teve confronto direto entre os presidentes Bolsonaro e o ex-presidente Lula, além de avaliações positivas do desempenho da semana, e a gente estava acompanhando tudo o que aconteceu com todos os candidatos. E muita gente tem que estar atento a esses debates, porque daí vai sair também tudo que vai ser decidido, o que eles têm em mente para melhorar a vida das pessoas mais simples. Bem, o presidente Bolsonaro foi o principal alvo dos demais candidatos e usou o tempo disponível para rebater questionamentos. Com isso, não conseguiu desenvolver as pautas de costumes em cima das quais fala com seus apoiadores. O presidente também foi duramente criticado por ter atacado Simone Tebet e a jornalista Vera Magalhães durante o debate, quando se irritou com uma pergunta sobre a vacinação. Lula, por outro lado, ficou na defensiva. Agora, o que você precisa saber sobre o que aconteceu? O presidente, pressionado, foi agressivo nas respostas, na mais polêmica, atacou Vera Magalhães e Tebet, no momento que ela estava questionando sobre a questão da vacinação. Analistas, comentaristas acharam isso sobre a resposta quando o presidente ficou agressivo. A Simone Tebet, ela, segundo vários comentaristas, analistas, a candidata Simone Tebet teve o melhor desempenho. Inclusive foi feita uma pesquisa qualitativa Datafolha. O candidato Ciro Gomes também teve destaque nesse debate. Bolsonaro e Lula bateram boca e se acusaram de mentirosos. Desde a primeira pergunta, os dois ganharam o direito de resposta no final. O ex-presidente Lula fez acenos a Ciro e Tebet por eventual apoio no segundo turno, mas foi rechaçado pelos dois. O ex-presidente não respondeu sobre corrupção no seu governo quando foi perguntado pelo presidente Bolsonaro. O auxílio financeiro, fome, vacinas e sigilo de 100 anos tiraram o presidente do sério, o presidente Bolsonaro. O que os candidatos disseram? Bem, o que disse o Bolsonaro? Acho que você, Vera Magalhães, dorme pensando em mim. Você tem alguma paixão em mim. Não pode tomar partido num debate como esse, fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro, disse o presidente Bolsonaro. A Soraya, a candidata Soraya, ela disse o seguinte: eu sou muito tranquila, vim na paz, bandeira branca, só que quando eu vejo o que aconteceu agora com a Vera, a jornalista, eu realmente fico extremamente chateada. Quando homens são tchutchuca como outros homens, mas vêm para cima da gente sendo tigrão, eu fico extremamente incomodada. Aí eu fico brava assim. E digo mais para você, lá no meu estado tem mulher que vira onça, eu sou uma delas. Entre Lula e a Soraya, o Lula disse: a senhora disse que não viu esse país que eu falei acontecer. O seu motorista viu, o seu jardineiro viu, a sua empregada doméstica viu. Pode perguntar para a sua empregada doméstica que ela viu que esse país melhorou. Ela viu que ela podia almoçar e jantar todo santo dia, que ela podia tomar café. Viu que o filho dela podia entrar na universidade. Já o Ciro Gomes, questionando aí ao presidente Bolsonaro, falando com o presidente Bolsonaro, disse: eu estou falando de sua falta de escrúpulo. Você corrompeu todas as suas esposas, todas elas estão envolvidas em escândalos. Você corrompeu os seus filhos. Essa é a questão, tendo prometido que ia combater a corrupção do PT e do Lula. Essa é a grande contradição que você precisa explicar, disse o candidato Ciro Gomes ao presidente Bolsonaro. A Simone Tebet disse: o Brasil é muito maior que Lula e Bolsonaro.
triste o Brasil que tem que escolher entre o escândalo do Petrolão e do mensalão do PT e ao escândalo da corrupção da educação e do orçamento secreto do atual governo. Bem, o que aconteceu no debate? A primeira pergunta: em um sorteio prévio feito pela organização do debate com as campanhas de cada político, Bolsonaro foi escolhido para ser o primeiro a indicar um candidato para fazer uma pergunta. O questionamento do atual chefe do executivo foi longo. A Petrobras, ao longo de 14 anos de PT, se endividou em aproximadamente 900 bilhões de reais, fruto de desmandos, refinarias começadas e não concluídas. Entre tantas outras coisas, esses 900 bilhões de reais daria para fazer aí 60 vezes a transposição do Rio Francisco, ou seja, o povo nordestino sofreu por falta d'água por causa de corrupção do seu governo. Mais ainda, esse montante é equivalente a 120 vezes o orçamento do Ministério da Infraestrutura, e estou falando isso para que se tenha noção do tamanho da corrupção somente na Petrobras. E delatores devolveram 6 bilhões de reais, ou seja, corrupção houve. Presidente Lula, o senhor quer voltar ao poder para quê? Para continuar fazendo a mesma coisa na Petrobras? A questão do presidente foi feita. Bem, Lula voltou a falar, assim como respondeu na sabatina do Jornal Nacional, na quinta-feira, dia 25 de agosto, que seu governo foi o que fez mais investigações para que apurasse a corrupção. Voltou a afirmar que foi responsável pela criação do Portal da Transparência, por exemplo, e diferentemente do que ocorre em discursos, ele usou uma cola para ler as ações. É importante deixar claro que nós fizemos o Portal da Transparência, a fiscalização da CGU, a Lei de Acesso à Informação, a Lei de Anticorrupção, a Lei contra Crime Organizado, a Lei contra a Lavagem de Dinheiro, colocamos a AGU no combate à corrupção, fizemos o COAF funcionar e movimentações bancárias atípicas. O presidente Bolsonaro chamou a resposta do adversário de mentirosa e disse que o seu governo foi o mais corrupto da história do Brasil. O candidato do PL disse ainda que, segundo Palocci, tudo foi emparelhado no governo Lula. Ele disse, então, se todo mundo fazia malfeitos, roubava, desviava, só o ex-presidente não sabia. E o Palocci conclui na sua delação premiada que foi reservado uma conta no exterior de 300 milhões de reais que o senhor recebia pacotes dele mesmo. 50 mil a título de propina, falou o presidente Bolsonaro. O presidente usou a delação de Palocci para fazer sua pergunta, mas não citou que as acusações feitas pelo ex-ministro foram anuladas pelo Supremo Tribunal Federal, STF. A Polícia Federal, em agosto de 2020, concluiu que o ex-ministro não apresentou provas e que as acusações foram todas desmentidas pela investigação. Na tréplica, Lula apresentou outros dados de seu governo como meio ambiente, emprego e relações internacionais. E Lula disse, esse país que teve 20 milhões de empregos com carteira assinada é o país que o atual presidente está destruindo. Bem, a questão do Auxílio Brasil e Bolsa Família, né, que é o que a gente defende. O embate entre os dois voltou no segundo bloco, com acusações de mentira. O chefe do executivo, né, o presidente Bolsonaro, falou que o Auxílio Brasil de 600 é possível de se manter não roubando, não metendo a mão no bolso do povo. Já o ex-presidente respondeu que é importante lembrar que a manutenção dos R$600 não está na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou seja, a LDO, mandada para o Congresso. Há uma mentira no ar, disse o ex-presidente Lula. Para de mentir, respondeu o presidente Bolsonaro. Está no seu DNA mentir e inventar números. A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, você resolve. Tem um contato com lideranças da Câmara. Não podemos ser inconsequentes. Vou dar isso e vou dar aquilo. Só mentira, porque o PT lá atrás não aumentou o auxílio, né? E fez aí o questionamento respondendo. Bem, Lula tem criticado cada vez mais o interesse eleitoreiro de Bolsonaro em ofertar auxílio emergencial no Brasil. Nas últimas agendas oficiais, o petista sempre ressalva que o atual presidente determinou que a PEC dos auxílios, que prevê depósito de diferentes benefícios, dure até dezembro desse ano. Nenhum dos dois candidatos explicou como será possível pagar o auxílio no ano que vem, no ano de 2023. Enquanto Bolsonaro fazia sua pergunta, Lula fazia caras e bocas. Em uma das situações, o atual presidente falava que o povo nordestino sofreu por falta d'água por causa de corrupção no seu governo. E no mesmo instante, Lula deu uma risada irônica. Nos bastidores, briga entre Janones e Salles, que a gente também acompanhou, né, por questão de respeito, eu não vou colocar aqui o vídeo.
Ainda no começo do debate, o deputado André Janones e o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, candidato à Câmara dos Deputados por São Paulo, discutiram na sala onde ficam os convidados dos presidenciáveis e quase se agrediram. Eles foram separados entre gritos de miliciano e corrupto. A briga ocorreu quando bolsonaristas gritaram durante a resposta de Lula à pergunta do presidente sobre corrupção, encobrindo as falas do debate. A segurança no local precisou ser reforçada. Janones abriu mão de sua candidatura à presidência em agosto e declarou apoio aí a Lula na corrida. Bem, o Ciro, ele tira Bolsonaro do sério. Lembrado por Ciro Gomes sobre o fato de ter questionado os dados de que mais de 30 milhões de brasileiros passam fome. Em entrevista ao Pânico, na Rádio Jovem Pan, o presidente Bolsonaro levantou a voz e afirmou que a fala do ex-governador do Ceará foi uma demagogia. E o Ciro Gomes disse o seguinte: o senhor disse pura e simplesmente que o Brasil não tem gente com fome e que as pessoas não procuram pedir comida, porque o Brasil não tem propriamente fome. Qual foi a resposta do presidente Bolsonaro? Ele disse: esses mais pobres que estão passando necessidade, alguns passam fome sim, não nesse número exagerado. Querer fazer demagogia com números aqui fica complicado, isso é inadmissível, disse o presidente Bolsonaro. O presidente se atrapalhou com as regras e acabou ficando com apenas 13 segundos para poder fazer a tréplica. De novo, irritado, o presidente Bolsonaro ataca a jornalista ao ser escolhido para comentar uma resposta do candidato Ciro Gomes sobre vacinação. O presidente Bolsonaro não fez comentários em relação ao tema e atacou a jornalista Vera Magalhães da TV Cultura, chamando-a de vergonha para o jornalismo. E a candidata Simone Tebet. A partir desse momento, pautas sobre mulheres aparecem, ou pelo menos apareceram em diversas outras ocasiões. O presidente Bolsonaro disse o seguinte: não estou atacando mulheres, não. Não venha com essa historinha de se vitimizar, Vera. Você realmente foi fantástica, né? Deu oportunidade para falar um pouco de verdade sobre você. Sobre Tebet, ele disse que a candidata era uma vergonha no Senado Federal. A senadora recebeu grande notoriedade por sua participação na CPI da Covid ao longo do ano passado. Ela chegou a pedir direito de resposta, mas teve a solicitação negada. A senadora Soraya, que também é candidata, disse ter ficado brava e incomodada com os ataques e fez referência ao youtuber que chamou Bolsonaro de tchutchuca no Centrão. Ela também citou a novela Pantanal. Soraya usou memes como referência às suas respostas e, por isso, foi bastante citada nas redes sociais. Sigilo versus prisão. E mais um embate direto entre Lula e Bolsonaro, na qual os dois candidatos utilizaram o direito de resposta. O petista criticou o presidente pelos sigilos de 100 anos, impostos em informações públicas, como o cartão de vacinação de Bolsonaro e os gastos com o cartão corporativo da presidência. Bolsonaro rebateu, chamando Lula de ex-presidiário. E Lula, na tréplica, criticou os casos de corrupção envolvendo a família do atual presidente. E Lula disse o seguinte: hoje, qualquer coisinha é sigilo de 100 anos. Sigilo de 100 anos por cartão corporativo. Sigilo de 100 anos, enquanto no nosso eu tirei ministro porque comeu um pastel ou uma porque comeu uma tapioca e não conseguiu provar. O presidente Bolsonaro disse: que moral tu tem para falar de mim, ex-presidiário? Nenhuma moral. Sigilo de 100 anos, uma lei lá do tempo de Dilma Rousseff para questões pessoais. Meu cartão de vacina ou quem me visita na Alvorada, nada mais além disso. Foi dito também: não vá para Paris. Embora tenha elogiado Ciro, que foi o seu ministro da Integração Nacional entre 2013 e 2006, Lula aproveitou para alfinetá-lo por viajar até Paris após ter sido derrotado no primeiro turno de 2018. E ele disse: eu sempre digo o seguinte, tem 3 pessoas no Brasil que eu trato com deferência: Mário Covas, Requião e Ciro Gomes. De vez em quando eles podem até falar mal de mim, que não levo em conta, porque eu sei que eles têm um coração mais mole do que a língua. Eles têm um coração muito mais mole, são muito mais compreensivos aos problemas sociais, disse o ex-presidente. Lula continuou dizendo, abre aspas, então é o seguinte, eu espero que o Ciro, nessas eleições, não vá para Paris. Eu espero que o Ciro fique aqui no Brasil, que a gente sente para conversar e possa construir a verdadeira aliança política que ele sabe que vai ser construída. Ele ainda elogiou a participação de Tebet na CPI da Covid e questionou a senadora se houve corrupção na compra de vacinas contra a Covid,
mas recebeu uma resposta que fez alusão a escândalos de corrupção no governo do petista. E foi dito o seguinte, abre aspas, houve corrupção, tentativa de comprar vacinas superfaturadas, retrucou a candidata Simone Tebet. E continuou, os documentos estão aí, mas eu gostaria de dizer que a corrupção não começou nesse governo. A corrupção é fruto de governos passados, é a corrupção, né, e a corrupção mata. Então, eu só quero dizer que este governo tem esquemas de corrupção, como lamentavelmente teve o governo de Vossa Excelência. Inclusive a Simone Tebet, né, melhor, Bolsonaro pior, alguns analistas dizendo o seguinte, a Tebet teve a melhor avaliação do debate e o Bolsonaro a pior, segundo uma pesquisa qualitativa que foi realizada pela Datafolha com 60 pessoas em tempo real. A atuação de Tebet recebeu a melhor avaliação no primeiro e no segundo bloco do evento. No terceiro ficou praticamente empatada com Ciro. Simone Tebet também foi um dos nomes mais citados no Twitter ao longo do debate. Primeiro debate entre os presidenciáveis, esse foi aí o encontro, né? O debate teve 3 blocos de perguntas entre os políticos e também questionamentos feitos por jornalistas, além de Lula, Bolsonaro, Ciro, Tebet e Soraya, o cientista político Felipe Dávila também esteve no evento. Tudo isso que aconteceu é a gente deixando você a par de tudo. Por quê? Um desses prováveis será o presidente da República. Ou continua com o presidente Bolsonaro, ou volta com o ex-presidente Lula, ou pode ser Ciro, ou pode ser a Simone Tebet, né, a Soraya, o Felipe Dávila, enfim. Daí é que vai sair, né, o futuro presidente para ou continuar, ou ser um novo aí para manter os 4 anos no próximo ano. Qual foi a sua opinião sobre esse debate? Quem foi que acompanhou esse debate? Comenta aqui embaixo, dá a tua opinião. Quem se saiu melhor? Você concorda aí que a Simone Tebet foi melhor? Bolsonaro foi pior, como foi feita essa pesquisa pela Dataprev? Aliás, a pesquisa que foi feita em tempo real, naquele momento? É importante saber o que é que você acha, né? Dá a tua opinião sobre isso aí, tá? É importante. A Datafolha entrevistou, né, em tempo real 60 pessoas, né, e essa pesquisa qualitativa foi anunciada dizendo que a Simone Tebet se saiu melhor nesse primeiro debate com todos os presidenciáveis. Dá a tua opinião sobre isso. Semana importante, estamos aguardando a definição, o anúncio do calendário, né, da antecipação do calendário do mês de setembro, do Auxílio Brasil, e também o anúncio do início do empréstimo consignado aos beneficiários do Auxílio Brasil. Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, Linha do Tempo do Facebook, é importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Eu estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, teria o maior prazer, tá? Não esquece de dar o joinha, de dar o like, dar essa moralzinha. Se inscreve aqui, ó, onde teu nome escrever, se destacado em vermelho, tá certo? Excelente semana a todos. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.